do Senhor, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todas as pessoas que têm acompanhado o canal do Evangelista Aldeia Lima. É um prazer e estamos sempre orando a Deus, pedindo a Deus por você. Você que já se inscreveu no canal do Evangelista Aldeia Lima, você que ainda não se inscreveu, se inscreva e que a bênção de Deus esteja na tua vida, né? E nesse momento, olhando a palavra de Deus e meditando e vendo o que tem ocorrido nos nossos dias atuais, mas eu estava observando a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que foi um grande líder escolhido por Deus. Antes dele ser Paulo, ele era o Saulo, que perseguia a igreja, Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, e depois teve um encontro com o Senhor Jesus e teve a sua vida mudada. E eu olhando para a vida do apóstolo Paulo e observando a vida dos pastores dos dias atuais, nós sabemos que nos dias atuais tem alguns pastores, é verdade que tem alguns pastores que estão simplesmente tirando a lã das ovelhas, vivendo através da pele das ovelhas. Tem alguns, mas ainda tem pastor, homem de Deus, tem homem de Deus que está verdadeiramente lutando, se for preciso, dar a sua vida pelas ovelhas. Tem homem de Deus, tem pastor de Deus que está no Brasil e alguns lugares fora do Brasil que estão lutando, verdadeiramente fazendo como nos fala a palavra de Deus. E eu olhando para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, que era um líder, ele sofreu naufrágio por algumas vezes, navio afundou, navio se partiu pelo meio. Então o apóstolo Paulo ele foi preso por conta da palavra de Deus, e mesmo assim o apóstolo Paulo nunca deixou o seu povo, nunca deixou de orar pelo seu povo, nunca deixou de buscar a presença de Deus, sempre esteve na presença de Deus, né? Então eu olhando o sofrimento de um grande líder, o sofrimento de um pastor, de um homem que tem compromisso com Deus, de um homem que vive a verdade com Deus, um homem que tem negócio com os céus, né? Então o que acontece? Eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, está nos acompanhando, para nós estar orando, para nós estar buscando a presença de Deus por os nossos pastores. Talvez o teu pastor tenha orado por você, tenha lido a palavra de Deus para você, e poucas vezes você tem orado pelo seu pastor, você tem apoiado o seu pastor, você tem pedido a Deus pelo seu pastor, poucas vezes você tem pedido a Deus a favor do seu pastor. Talvez você diga, não, mas o meu pastor não precisa, ele já tem isso, ele já tem aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, sabia que o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, às vezes passa noites e noites, madrugadas, sem dormir, orando pelas ovelhas. O verdadeiro homem de Deus, ele passa tantas noites, tantas madrugadas, orando pelas ovelhas. Talvez você que está lá no hospital, mas tem um homem de Deus, tem um pastor orando por você, tem um pastor buscando a presença de Deus por você. E ainda tem muitos pastores que estão sofrendo, estão em igrejas pequenas, estão em interiores, estão em alguns lugares conhecidos como sertão da Bahia, sertão do Piauí, sertão do Ceará, Paraíba e outros interiores, pastores que estão lutando, dando a vida para Deus salvar as almas. Deixa eu te falar uma coisa, uma certa vez eu cheguei na casa de um certo colega meu, de um certo pastor, e ele estava jantando arroz com manga. A única janta que tinha era arroz com manga. Pensa no sofrimento, na luta, mas não desistiu de anunciar a palavra de Deus, não desistiu de pregar a palavra de Deus. Então eu quero te convidar para nós orar pelos nossos pastores, para nós pedir a Deus pelos nossos pastores, porque enquanto tem muitos pastores que estão aí dando uma de pastor, mas estão sendo lobos, mas ainda tem homens de Deus, ainda tem pastor de Deus, ainda tem pastor que dá a vida pelas ovelhas, ainda tem pastor que está sofrendo, mas não desistiu e nem vai desistir em nome do Senhor Jesus. Tem homens de Deus na luta, na guerra, que nunca desistiu de orar por esse país, que nunca desistiu de orar por você, que nunca desistiu de buscar a presença de Deus para Deus acalmar as tempestades. Tem homem lutando, tem homem de Deus lutando. Então vamos orar para os nossos pastores,
Quando eu peço oração para os nossos pastores, eu estou também pedindo oração por mim, que sou pastor de igreja, trabalho com igreja, e eu sei a luta que nós temos enfrentado, as guerras que temos encarado, as dificuldades que temos enfrentado, mas o Senhor Deus tem nos dado vitória, né? Então você que está nos acompanhando, talvez você que tem criticado pastores, deixa eu te falar, eu sei que tem homens que estão disfarçados, querendo ser pastor, dizendo que é pastor, estão simplesmente olhando para o leite das ovelhas, vivendo através da pele das ovelhas. Tem muitos que ainda estão fazendo que pastores que estão disfarçados, homens que dizem ser homens de Deus e não são homens de Deus, mas ainda tem verdadeiros homens de Deus. Tem verdadeiros homens de Deus que estão sofrendo, estão derramando lágrimas pelas madrugadas. Enquanto você está dormindo, tem um pastor orando por você, tem um homem de Deus orando por você, tem mulher de Deus orando por você. Enquanto você está lá pelas madrugadas, descansando com a tua família, tem um pastor orando por você, tem um homem de Deus orando por você, tem uma mulher de Deus orando por você. Então vamos orar pelos nossos pastores, vamos pedir a Deus que Deus vai estar derramando a sua graça sobre a vida desses homens de Deus, sobre a vida dessas mulheres de Deus, para Deus estar levantando no Brasil homens de Deus, para Deus estar levantando verdadeiros profetas de Deus, mulheres de Deus, para Deus estar abençoando essa nação para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. O meu abraço. Que Deus esteja abençoando você que já se inscreveu no canal do Evangelista Aldeia Lima, você que está nos assistindo pela primeira vez. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que a glória de Deus se manifeste a cada dia sobre a tua família, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e vamos orar pelos nossos pastores. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, ele não desistiu. Tem muitos homens de Deus que estão sofrendo, mas não estão desistindo, não desistiu e nem vai desistir, porque Deus é quem nos dá força, é Deus que nos prepara, é Deus que nos edifica. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.